Olá, aqui é o professor Jalberto falando com mais uma aula do nosso curso de diodos. E hoje a gente vai continuar as aplicações, continuando com a aplicação do grampeador de tensão. Na aula passada a gente analisou um circuito bem parecido com esse, só que o diodo estava para cima, né? A seta estava para cima. Agora a gente coloca o diodo com a seta para baixo agora, só para a gente analisar o que é que acontece com o nosso circuito, tá? E verificando justamente quem é a saída do meu circuito, tá legal? A saída V0 para uma entrada senoidal VI, tá legal? O primeiro ponto que a gente tem que analisar, como a gente fez na aula passada, é justamente verificar quando esse capacitor carrega, tá? Esse capacitor vai carregar justamente quando esse diodo conduzir. Esse diodo conduzindo é quando justamente a polaridade aqui está mais e aqui está menos, tá legal? Então vamos verificar isso aí. Então para esse diodo conduzir e esse capacitor carregar, o circuito vai ficar dessa forma aqui, ó. Então o circuito vai ficar dessa forma aqui. O meu capacitor vai carregar com essa polaridade aqui. E eu estou considerando que a minha tensão de entrada vai atingir tensão de pico, né, no semiciclo positivo, tá? Que é quando o meu diodo conduz e se transforma em uma fonte de tensão constante em 0,7 volts. Então quem é a tensão do capacitor nesse caso? A tensão do capacitor aqui, saindo do mais dele para chegar no menos, eu passo por essa queda e por esse aumento, dando V de pico menos 0,7. Essa vai ser a tensão de carregamento do meu capacitor. E quando esse diodo aqui estiver polarizado reversamente, ou seja, que é quando essa fonte aqui estiver no semiciclo negativo, né? Aí o meu diodo não vai mais conduzir e a gente vai poder determinar uma expressão aqui para a minha saída V0, tá legal? O circuito vai ficar dessa forma aqui, ó. O circuito vai ficar dessa forma aqui, tá? Aí o meu diodo, eu coloquei aqui a tensão dele em vermelho, ó, só para indicar que a polaridade dele está de forma reversa, tá? E aí a tensão dele a gente vai indicar do mais para o menos. Mas vale salientar que a tensão que a gente está querendo determinar, ó, na saída, ela vai de cima para baixo. O positivo está aqui em cima, o negativo está aqui, né? Então, ó, a saída eu estou indicando aqui também, tá? Em preto, tá legal? Então, quem é a tensão do meu diodo? Vai do mais vermelho até o menos vermelho, tá legal? Que dá quanto aí? Então, esse meu V0 aí, né? Como a minha medição, então, está com a polaridade invertida da tensão no diodo, então aqui eu tenho que ter um menos. Tá legal? A minha tensão de medição, perceba que está diferente, está invertida em relação à tensão de polaridade do meu diodo. Tá legal? Na polarização reversa. Então aqui tem um menos. E quem é a tensão do meu diodo? Vai ser justamente VI, né? A tensão de entrada, mais a tensão do capacitor. Então, quanto é que vale essa tensão? Isso vai valer, ó, menos VI mais a tensão de pico menos 0,7. Uma vez que a tensão do capacitor é a tensão de pico menos 0,7 volts. E aí a gente vai fazer aquelas mesmas análises que a gente vinha fazendo no nosso circuito da aula passada, tá legal? O que é que vai acontecer? Se VI for igual à tensão de pico, tá? Na entrada, e aí perceba, olha a polaridade da minha fonte, tá? Nesse caso que a gente está analisando agora, é quando a minha fonte atinge o pico negativo. Então, essa tensão de pico aqui é o pico negativo, tá legal? Aí o que é que acontece? O que é que vai acontecer? Isso aqui vai implicar para a gente que a saída vai ser igual a quanto? A minha saída no pico negativo, tá? Substituindo aqui em VI o valor de pico, ó, vai dar quanto? Vai ficar V de pico mais V de pico dá 2 V de pico menos 0,7, né? Então vai ficar menos 2 V de pico menos 0,7. Tá legal? Então perceba, esse valor de pico aqui é justamente devido a essa análise que a gente está fazendo. Então, essa polaridade nessa fonte aqui, esse pico que a gente está considerando aqui, é justamente o pico negativo dessa fonte, tá legal? E aí o próximo valor é, se a minha entrada agora for igual a zero, isso vai implicar para mim que V0 vai ser igual a quanto? Se esse VI aqui for zero, vai ficar menos
V de pico menos 0,7. Tá legal? E agora, se a minha entrada for igual a menos V de pico, ou seja, esse menos V de pico que a gente está falando aqui, para essa polaridade aqui é quando a minha entrada estiver no pico do semiciclo positivo. Tá legal? E aí o que é que vai acontecer? Quando eu substituir esse menos V de pico aqui na minha expressão, vai ficar como? Vai ficar menos V de pico, mais V de pico dando zero, ficando menos 0,7. Menos por menos vai dar mais. Então, meu V0 vai ser igual a 0,7 volts. Isso está indicando para mim que a minha forma de onda ela tem uma excursão de menos 2V de pico menos 0,7 até 0,7 volts, que é o que a gente está mostrando aqui. Ó. É o que a gente vai mostrar aqui. Então, o valor máximo da minha forma de onda na saída, que é essa em vermelho aqui, a minha entrada é essa aqui, ó, que está variando aqui de menos V de pico até V de pico. A minha forma de onda de saída, que é essa em vermelho aqui, tá? Ela varia de menos 2V de pico menos 0,7 até 0,7 volts, com a média aqui de menos V de pico menos 0,7. Tá legal? Aí o que é que a gente está dizendo? Conforme eu disse para vocês, né? Quando a minha entrada atinge o valor de pico, só que esse valor de pico é o valor de pico negativo, a minha saída atinge menos 2V de pico menos 0,7, que é o que está indicando aqui. E quando a minha entrada atinge menos V de pico, que é justamente o pico positivo da minha entrada, justamente mais uma vez, devido à polaridade dessa fonte aqui, por causa da nossa análise. Tá legal? Aí, na minha saída eu vou atingir 0,7 volts conforme as nossas contas. E o valor médio aqui vai ser justamente a tensão no capacitor. Tá legal? Que é menos V de pico menos 0,7 aí. E aí, perceba que, mais uma vez, a gente deu uma nova referência. Uma nova referência para o sinal. Tá legal? Um sinal que variava de menos Vp a Vp, agora eu estou excursionando ele de menos 2Vp menos 0,7 até 0,7. E mais uma vez, se a gente considerar que esse diodo é ideal, a gente vai estar variando aí ele negativamente de 0 a menos 2Vp. Tá legal? Então, perceba que a diferença nesse caso agora, quando o diodo estava para cima, a forma de onda ela vinha para cima. Agora, como o meu diodo ele está para baixo, a gente coloca a nossa forma de onda de entrada, a gente excursiona ela para baixo, dando uma nova excursão, só que agora negativa. O diodo para cima dá uma excursão positiva, apenas com sinal positivo, e o diodo para baixo dá uma excursão apenas com sinais negativos. Tá legal? Eu não coloquei o semiciclo positivo, justamente porque no semiciclo positivo é quando o meu diodo está conduzindo e está carregando ao mesmo tempo o meu capacitor. No semiciclo negativo é quando a gente já considera que o nosso capacitor está carregado. Eu já coloquei a forma de onda em regime permanente. Tá legal? Então, esse é o nosso grampeador negativo de tensão. O outro foi o grampeador positivo. Esses eram os conceitos que a gente tinha para apresentar nessa aula. Mais uma vez, esse circuito sim a gente vai utilizar como base para fazer a análise dos nossos multiplicadores de tensão, que vai ser a nossa próxima aula. Espero que você tenha entendido esses conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau!